Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso MesaCast especial, aqui no 10º Congresso Cearense de Direito de Família e Sucessões do IBDFAM. Hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para o enfrentamento da violência doméstica, onde o trabalho dos homens, autores de violência, a partir da experiência do NUA, o Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência no Estado do Ceará. Para essa conversa potente, irei entrevistar 3 grandes mulheres. Doutora Daniele Arruda, juíza de direito, titular da Vara de Execuções e Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza, Ceará, e gestora do NUA. Doutora Luana Dias, advogada atuante sob perspectiva de gênero, presidente da Comissão Igualdade de Gênero do IBDFAM Sobral. Doutora Elisângela Gomes, assistente social, cogestora do NUA. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso MesaCast. Obrigada. Vamos mergulhar nessa discussão, né, em relação a esse enfrentamento dessa violência doméstica. Doutora Daniele, dentro do sistema de justiça, como a atuação com autores de violência tem sido passada, além da punição? Bom dia, doutora Scarlett, bom dia, doutora Luana, bom dia, doutora Elisângela, e todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje, participando dessa MesaCast. Agradeço o convite. Dentro do sistema de justiça, o NUA, é o que é o Núcleo de Atendimento dos Autores de Violência Doméstica, ele funciona dentro da própria VEPMA. Ele iniciou em 2010, em 2020 ele teve uma mudança num artigo da Lei da Maria da Penha, onde se clareou mais, determinando que os juízes pudessem encaminhar os autores de violência doméstica para participar de projetos. A gente recebe processos do juizado da violência doméstica, onde aquelas pessoas não estão presas, aqueles homens não estão presos, sob medida protetiva. E no NUA, a gente tem grupos para que esses homens possam melhorar, certo, o seu comportamento, as suas habilidades sociais. Nós temos 3 frentes. O NUA, através do Renova, que é um convênio que tem em parceria do Tribunal de Justiça, e também participa a Procuradoria-Geral de Justiça, a Defensoria Pública Geral, o NUPROM, a Secretaria de Penitenciária Administrativa. Todos esses participam também nesse convênio. A criação desse núcleo proporcionou o desenvolvimento de uma prática específica para os homens autores de violência doméstica. Qual é o objetivo dele? É preservar a vida dessa mulher, é preservar a vida da família, dos filhos, porque nele, das frentes, se trabalha as habilidades sociais juntamente com a masculinidade, o machismo estrutural. Hoje em dia é muito difícil se falar em machismo estrutural, mas tem que se trabalhar o comportamento, porque muitos dele foi motivo de criação. E eles chegam lá no grupo, inicialmente, assim, resistente a qualquer mudança de comportamento. Então, esse projeto é muito interessante porque os psicólogos que são facilitadores, eles trabalham essas habilidades sociais, a empatia, a assertividade, o alcoolismo. Eles podem também controlar a raiva. Então, é um projeto muito interessante. Participando também tem a Pastoral Carcerária, que participa com o grupo, a Construção de Paz, né, através da justiça restaurativa, do diálogo. E eles também se sentem muito acolhidos, eles se sentem com confiança no local. Tem também os grupos reflexivos do IBC, onde se trabalha a drogadição, a ira. E a gente percebeu com isso uma menor volta ao crime, uma menor reincidência. É um grupo bastante interessante. Maravilha. Maravilha, doutora Daniele. Quando a Micaele me falou, né, sobre o NUA, eu achei incrível. Eu disse, vale, por que eu nunca ouvi falar sobre o NUA? Né? Precisa ser difundido, precisa ser publicizado, sabe? Com certeza, doutora Scarlett, só um parêntese, para ficar bem claro para todos que estão nos assistindo, não, de maneira nenhuma, se exclui a punição. O processo dele, ele tramita normalmente, é apenas um complemento para que essa pessoa tenha uma ajuda, mas o foco é a vítima. A gente tem um objetivo de preservar
a vida da vítima, Sim. dos filhos, da família, porque quando tem um problema de agressão com a mulher, todos são vítimas também, todos sofrem. Sim. A família como um todo. Então, o objetivo é preservar a vítima, preservar a sociedade. E também preservar a dignidade do homem, possibilitando a ele uma melhora, Perfeito. um autoconhecimento, uma autoconscientização, porque eles chegam sem menor. Às vezes eles não têm consciência do que aconteceu. Perfeito, doutora Daniele. E o judiciário, né, do Ceará especificamente, ele tem articulado políticas públicas, assim, além do NUAR, né, que a gente traz aqui, nesse contexto, o que você tem visto? O Poder Judiciário ele é bastante ativo no enfrentamento do combate à violência. O NUA é um exemplo desse, porque sem a parceria do Tribunal de Justiça, ele não poderia existir. Além disso, nós temos a justiça restaurativa nas escolas. No final de 2023, teve um acordo entre o CNJ e o MEC, em parceria com todos os tribunais, para fortalecer a justiça restaurativa dentro das escolas, para que possa ter uma maior segurança nas escolas, uma melhor convivência. E tudo isso foi mérito também de muita gente, mas o judiciário está incluso nisso. Ai, que maravilha, doutora. Muito obrigada. Doutora Luana, você, como advogada, né? O que você tem visto como é que a advocacia ela pode contribuir nesse campo, né, de enfrentamento a essas masculinidades tóxicas, e especialmente nos casos em que os autores de violência também, né, como a doutora Daniela colocou, são sujeitos em transformação. E como você acredita que se há espaço também para essa escuta na prática da advocacia? Maravilha, doutora. Obrigada, doutora, também pelos esclarecimentos iniciais desse núcleo. Obrigada, doutora Scarlett. Eu gostaria de saudar, né, a todas o quanto é uma lisonja, de fato, dividir essa mesa, né, nesse momento tão interessante do Congresso, né, do IBDFAN, em que nós vimos com tantas temáticas aí diversas. E saudar também cumprimentar, né, as pessoas que estão nos ouvindo também dentro do interesse dessa temática. E que pergunta desafiadora, né, doutora? Que pergunta desafiadora, de fato, mas muito importante. Muito importante. Como advogada, especialmente atuante dentro de perspectivas de desigualdades de gênero, eu compreendo que a advocacia, né, muito para além de órgão de classe, é uma estrutura muito importante dentro do nosso Estado democrático de direito, né? Especialmente no combate à perspectiva, à desconstrução das desigualdades de gênero, que estão aí interseccionais com várias outras vulnerabilidades, né? Com raça, com classe, com as dificuldades voltadas à perspectiva da pessoa com deficiência, tantas vulnerabilidades, né? E acredito sim que a advocacia tem um papel muito importante nessa desconstrução dessa desigualdade. Como a doutora falou, né, nós falarmos de machismo estrutural, né, é um desafio muito grande. E a advocacia tem bastante esse papel combativo, né, como a gente tem visto, especialmente dentro de uma realidade, de um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, buscando que esse protocolo seja aplicado, né, nos nossos tribunais, né, a nível de país. Então, enquanto advogados, nós estamos também inseridos em um conjunto de desafios a nível de sociedade, de advogados e advogadas, onde nós vamos estar ali submetidos a uma realidade estrutural, de um machismo que vai tocar não só a mulheres, mas também a homens. Uma sociedade sexista, uma sociedade misógina, né, que também vai afetar o comportamento dessas pessoas, inclusive desses homens. E aí, veja, acredito, né, que a advocacia, e aqui eu chamo a atenção especialmente do órgão de classe, né, a própria OAB em si, através das suas comissões, acredito que deve fomentar nessa contribuição, especialmente da qualificação, da formação dos advogados e advogadas nesse trabalho, né, especialmente voltando aqui os nossos olhos para o processo de família, né, e voltando os nossos olhos para o processo de família e a realidade de violência doméstica que nós vivenciamos a nível de Brasil.
esses profissionais estarem capacitados, estarem atentos em cursos de formação mesmo, em realidades práticas, né? Inclusive como temos vivido aqui no IBDFAN, no Congresso junto ao IBDFAN e promovidos pela OAB, eu acredito que são fundamentais para que, veja, no momento em que você, advogado, advogada, né, está à disposição ali com uma pessoa, com um homem que vem já de uma situação de violência, né, contra a mulher, enfim, e vamos lá observar uma perspectiva da pensão alimentícia, por exemplo, né? Será que naquele momento você, advogado e advogada, está pronto para sentar com aquele homem e, de fato, compreender que estão envolvidos tantos aspectos naquela pensão alimentícia que tornam aquela mulher desigual naquela relação, como o trabalho de cuidado, né, a economia de cuidado, que a gente vem conversando, e tantas violências que ela já vivenciou, né, e por isso ali tem vários desdobramentos psicológicos, enfim, que envolveriam a pensão para aquela criança, ou adolescente, aquele infante, né, a prole em si. Então, será que nós estamos, de fato, preparados, capacitados para lidarmos com essas realidades quando formos atender esses homens que também estão em situação de transformação, de desconstrução, né? Então, acredito que a OAB tem esse papel incisivo e fundamental nessa mudança, sabe, doutora? E dentro dessa perspectiva de se nós temos, né, na prática, foram projetos como esse, né, encabeçados pelas nossas convidadas também, eu acredito que nós temos pouquíssimos ainda, na verdade, né? Como dizemos anteriormente, precisamos expandir, na verdade. Estamos realmente, e acredito que essa é uma iniciativa muito interessante do IBDFAN, de trazer esse conhecimento. Sim, né? Sim. Como presidente da Comissão de Igualdade de Gênero do IBDFAN Sobral, Exato. o que o IBDFAN Sobral poderia fazer? Maravilha, doutora. Eu acredito e desejo, na verdade, já são planos, doutora, na verdade, né, de nós estarmos, quem sabe, de fato, com convites, né, e estruturando a possibilidade junto ao núcleo, né, junto ao próprio IBDFAN, a possibilidade de expandirmos novos núcleos como esses para outras comarcas. É necessário. Né? Para outras realidades do judiciário, uma vez que, sem dúvidas, promover a igualdade de gênero e longe, né, do que muitas pessoas acreditam, que é apenas defender a mulher, né, é conversar com todos os autores desse processo e, de fato, proteger a vítima, como a doutora muito bem esclareceu. Mas essa vítima vai ser protegida e se não houver educação e conscientização, né, os outros autores que estão envolvidos nesse processo de violência, nós voltaremos a ter essa violência repetidamente. O ciclo já é um lucro muito grande. Eu estava falando com o psicólogo ontem, ele falou assim, tinha lá um senhor de 70 anos que estava participando do grupo. Aí disse, depois, quando ele terminar pela idade dele e tudo, só ele, a partir de então, não praticar mais nenhuma violência, já valeu. Né? Olha. Já valeu. Então, a gente pensa assim, quando eles terminam, se eles reduzirem ou deixarem de praticar, já valeu. Já valeu. E eu lhe digo uma coisa, já ouvi vários escuta deles, eles disseram para a gente o seguinte, doutora, como foi bom participar desse curso? Muito melhor do que estar na prisão, que eu não aprendo nada. Aqui eu aprendi a ouvir a minha mulher, a me colocar no lugar do outro. Quando eu percebo que eu estou zangado, eu conto de 1 a 10, eu saio de casa. Ou então, quando eu noto que eu bebi muito, eu prefiro dormir na casa da minha mãe. Então, eles aprendem a controlar, regular as emoções, que é muito difícil uma pessoa que foi criada, muitas vezes, num machismo estrutural. Sim. Tem a biologia dele, de homem, que, infelizmente, a socialização do homem muitas vezes é diferente. Você olha os brinquedos do homem, aí muitas vezes você vai ver arco e flecha, luva de boxe, arma, né? Carrinho e tudo, mas tem tudo isso complementando. Da mulher, bonequinha, maquiagem. Os filmes, os desenhos do homem, o Johnny Bravo, que ele quer conquistar todas as mulheres, é o Garanhão. O Homem Não Chora, é o Matrix, tudo isso. Então, eles crescem vivenciando uma sociedade muito machista. Então, eles chegam numa idade que eles agridem a mulher, porque na cabeça deles, se a mulher é um exemplo, sem querer derrama um café neles, eles agridem, tá com tapa. Eles acham que a agressão foi proporcional, pela maneira que eles foram criados e agem. É a história de vida deles, a biologia deles. Sim. Então, com
um acompanhamento desse, eles começam a ver outra forma de pensar, a sentir essa autorresponsabilidade deles interna. E eles começam também a perceber as consequências dos atos. O que aconteceu, muitas vezes ele pode ter sido preso, está com tornozeleira, gosta da mulher e está separado. Então, acontece, eles começam a ter consciência disso. Eles chegam resistentes e começam a ceder, porque eles estão num ambiente seguro, acolhedor, de ouvida, de escuta ativa. Então, tudo isso é muito valioso. Sim. Demais, demais. Imagino. Doutora Elisângela, você que atua diretamente, né, com os grupos do NUAR, o que mais lhe marca na escuta desses homens? Bom, primeiro, bom dia, né, a todos que estão nos assistindo, à mesa, né, hoje a gente está aqui para trazer e para a gente é uma alegria. Eu sou Elisângela, assistente social, né, e cogestora do Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência contra a Mulher aqui do estado do Ceará. E assim, para mim é uma grande alegria falar desse tema, porque é um trabalho que a gente quer hoje muito divulgar, né? A gente durante muito tempo manteve esse trabalho ali de forma mais reservada, mas depois dessa alteração na lei em 2020, né? Que aí trouxe essa medida protetiva, né? Mudou o artigo da lei Maria da Penha em 2020. A lei traz, né, a obrigatoriedade do homem de comparecer a grupos de reflexão e ressocialização, né, e responsabilização, né, desses homens autores de violência contra a mulher. Então, assim, para a gente é um desafio trabalhar com esses grupos de intervenção, porque a violência contra a mulher, ela é preocupante, Sim. né, ela é uma questão séria, né, a gente está aí vendo todos os dias, né, muitas mulheres morrem. Em 2023, a gente teve o maior número de feminicídios, foram mais de 1.400 feminicídios, um a cada 6 horas, né? E aí o homem, como vê toda essa violência, ele precisa ser trabalhado, né? Sim. E aí, como esse homem é o vetor, e aí por que a gente trabalha com o homem? Por que é importante trabalhar esse homem? Justamente porque a gente acredita que essas situações elas podem ser mudadas, porque como a doutora Daniela até já falou, né? Esse homem, ele é moldado dentro dessa cultura e ele, a partir da forma como ele é criado, né? Ele encara isso como se realmente fosse a forma dele viver e ele vai reproduzindo essa violência naturalizada de geração em geração. Exatamente. E aí é interessante essa questão, assim, porque a gente acredita que se a masculinidade hegemônica, se esse machismo estrutural que a doutora Daniele colocou, se é uma coisa que foi construída, ela pode ser reconstruída. Sem dúvida. Né? Sem... Então, essa o nosso maior desafio, são reconstruir essas relações. Então, para a gente é uma imensa alegria poder divulgar esse trabalho, que é uma coisa que a gente carrega no coração, né, doutora Daniele? Trazer isso, né? Como a doutora Daniele também já colocou, a gente trabalha com 3 metodologias, a gente oferta 3 tipos de grupo que acontecem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tá? Então, a gente tem grupos de intervenção em parceria com a UFC, por meio do Laboratório Experimental do Comportamento, que é o Renova. Sim. A gente tem os Círculos de Construção de Paz, que é em parceria com a Pastoral Carcerária, que todo mundo conhece, né? Que tem uma forte atuação em todos os âmbitos, né? Que aí por meio dos Círculos de Construção de Paz. E a gente também tem os grupos reflexivos, que ocorrem em parceria com a Fundação Batista Central. Então, a gente tem essas 3 ofertas que, a partir do atendimento desses homens, a gente vai inserindo nos grupos de acordo com a disponibilidade, porque tem questões do trabalho, tem questões, enfim, uma série de questões. E aí a gente também entende que, já que a gente pode reconstruir, né, esse modo de ser, né, do homem, né, porque ele foi criado dessa forma, né, nessa questão, e é engraçado, porque os homens... Desculpa, eles são criados por homens e por mulheres. Ele é construído a partir de sociabilidades. Mas quando chega numa certa idade, ele acaba rompendo com as feminilidades que ele teve experiência, para justamente adentrar a casa dos homens,
que hoje a psicóloga até estava falando lá no auditório. Então, assim, essa casa dos homens é onde ele expressa a conduta dessa masculinidade hegemônica, Sim. né? Então, é como se ele rompesse tudo que ele aprendeu com as mulheres que ele convive, né? E Com a eles veem mãe, vantagem, né? e eles veem. Eles veem vantagem em serem machistas. E é um lugar de privilégio para eles, né? Porque é muito mais fácil ficar nesse lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo eles também sofrem, porque eles reprimem as emoções, Sim. né? Então, para eles também é muito difícil manter essa virilidade, entendeu? Para eles é muito. O homem não conversa como a gente conversa de problemas, o homem não conversa. De ter uma rede de Né? amigos, né? De apoio, de pensar problemas. Exato. Ele vai conversar sobre outros temas que não esses temas profundos. As mulheres, elas se ajudam, elas conversam sobre as dificuldades, sobre os problemas, enfim. Então, assim, por todo esse tempo trabalhando, desde 2010, com essa questão do E a gente está homem. falando dos homens autores de violência doméstica nesse Isso, caso, né? É. Então, Então assim, é urgente sair desse engessamento de vítima e de agressor, Sim. né? A mulher, ela pode deixar de ser vítima, assim como o homem pode deixar de ser agressor. Perfeito. E aí, só fazendo um panorama, né, geral, e aí respondendo à pergunta, né, vocês perguntaram qual a principal mudança, não é isso? Isso. Assim, a gente vê muitas mudanças, muitas. A primeira, o autoconhecimento. Eles passam a se conhecer melhor. Eles passam quando eles chegam bastante com sentimento de revolta mesmo, né? Eles chegam se sentindo injustiçados, muitas vezes se colocam naquela situação de vítima, de negação. de negação. Então, a gente vê que quando eles começam, eles começam a se conhecer. Eles não sabem porque estão ali, mas vão se engajando no grupo. Mas eles começam, inclusive, que eles são totalmente contrários à lei, em um dado momento, a relativizar a lei. Sim. Depois que, com o tempo, né, um processo, isso acontece de forma paulatina. Mas o autoconhecimento é uma das coisas que é trabalhada em todos os grupos e eles passam realmente a tentar refletir sobre as suas ações. Sim. Então, o autoconhecimento é um ponto, né? Eles também começam a perceber as diversas formas, a compreender as diversas formas de masculinidades, que são sociabilidades, na verdade, né? Existem outras formas deles se relacionarem, desculpa, para além dessa masculinidade hegemônica, né? Eles podem participar da educação dos filhos, que isso é um ponto positivo que a gente também vê. Na verdade. Né? Eles devem, né? Eles devem, na verdade. Só uma pausa para uma água. Não, tudo bem. Fique à vontade. Que trabalho belíssimo, viu? Eu tô encantada. encantada. A palavra é essa. Esse trabalho, assim, alimenta muito a alma da gente, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer porque a gente sabe da necessidade disso, né? Muito. Eu fui a primeira assistente social do Juizado da Mulher, então, assim, eu já empreendi muito a escuta, né? Que aí é uma questão que eu acho que vocês também perguntaram, o que mais marca, Isso. né? Quando a gente escuta, quando a gente atende esses homens. Isso. Na verdade, as várias vulnerabilidades que aparecem no momento da escuta. Eles trazem uma bagagem pesada de experiências, de traumas, né, de histórias. E aí, na cabeça da gente, que é técnico, que vai atendendo, a gente já pensa o seguinte, o quanto essa família não sofreu. O quanto essa mulher que convive com esse homem ou essa mãe ou Inclusive irmã... abusos, né? Muitos carregam abusos na infância, é muito complexo. Muito complexo. Sim. Não sofreu abandono. Muitos têm histórico de abandono, né? Muitos foram vítimas de agressões por parte do pai, ou, enfim, de um avô. Então, a gente tem uma história de vida que carrega muitos traumas, e isso marca muita gente, porque a gente já remete isso, porque como a gente entende dessas questões, muitas vezes elas não são quebradas, Sim. elas vão passando de geração em geração, então acaba que a gente vê ali também na fala daquele homem o sofrimento dos filhos, o sofrimento da família, o sofrimento de todo mundo que está em volta, né? Se um preso, ele atinge mais ou menos 17 pessoas ao seu redor, imagina uma violência doméstica, ele com certeza vai atingir muito mais, né? Então, assim, isso marca muito a gente, né, durante a escuta, nos atendimentos e também nos encontros. Perfeito, doutora Elisângela. E pensando nessa escuta, né? Nessa escuta dos homens e esse impacto da violência nas famílias, como vocês veem o papel do Estado
e também da sociedade civil, nessa construção de novas masculinidades? A gente tem avançado, né? Ou ainda estamos engateando? Na verdade, assim, na minha opinião, o Estado ele vem fazendo a base legal. Ele vem preparando. Por exemplo, o Pronto. próprio judiciário, desde 2018, ele já instituiu a política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2022, ele já lançou uma recomendação que os tribunais instituíssem esse trabalho, né? E aí tem umas diretrizes que eles trazem, né? Que esses encontros como eles devem acontecer minimamente, tem lá, mas tem outros autores que a gente pesquisa e estuda e traz essas questões. E aí a gente tem, né, o NUA. Então, assim, a gente vê que o Estado, ele vem de alguma forma, o Estado de uma forma geral, né? Eu falo aqui do judiciário, né? Do que o judiciário faz. Por exemplo, aqui no judiciário, a gente tem o Prêmio CNJ de qualidade. E uma das questões do prêmio é que hoje, desde o ano passado, que foi um ganho, assim, muito, muito grande, eles colocaram para que os tribunais fizessem cursos para servidores, magistrados, né? Para o público em geral, para trabalhar com homens autores de violência contra a mulher. Isso foi um ganho muito grande, né? Então, assim, o judiciário, ele vem se articulando, né? É tanto que a gente funciona por meio de termo de cooperação técnica, né? Então, assim, agora a gente precisa avançar. Com certeza. Ainda. Eu também sou testemunha, né, enquanto juíza na vara das penas alternativas, como o judiciário vem avançando e temos também o apoio do Estado, porque, por exemplo, nas penas alternativas, a gente recebe os apenados, isso sem falar do grupo do NUA, das penas alternativas em si, onde a gente recebe os sentenciados para que a gente possa fiscalizar, acompanhar, né, o cumprimento das penas. Se a gente não tiver o apoio dos convênios, das parcerias, nós temos mais de 230 instituições conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará para que possam receber essas pessoas que estão cumprindo pena de forma alternativa. Como é a pena alternativa? No lugar daquela pessoa estar presa, ela está podendo levar a vida dela normal, trabalhando e cumprir uma pena alternativa. Essa pena alternativa pode ser como? Pode estudar. Aqueles que não... O SEJA, que é onde a gente tem dos convênios, né, que o tribunal tem a parceria, né, com a VEPMA também, é que a gente pode encaminhar, no caso, eles chegam na vara, vai para a entrevista com a equipe técnica, e aí o perfil dele, ele é analfabeto, então ele só até a quinta série do ensino fundamental, ou então ele não concluiu o segundo grau, ele vai estudar para a escolarização. Tem depoimentos de pessoas que passaram no Enem. Então, ele é muito mais fácil a ressocialização dessa pessoa. Por quê? Porque ele não está no meio ali do crime, ele está estudando. Outra hipótese, prestação de serviço à comunidade. Isso que a doutora Daniela está colocando é equiparando, né? Equiparando. Quando você faz essa questão do acolhimento, quando você trabalha essas pessoas de uma forma diferenciada, como é feito com os homens, chega nesse resultado. Chega nesse resultado. Temos também, eles podem trabalhar no IJF, em isso que a gente tem convênio, temos convênios também com escolas municipais. E quando a equipe técnica é composta por psicólogos e assistente social faz essa entrevista com ele, elas vão indicar o local e o tipo de trabalho de acordo com a aptidão deles. E com o bairro também, porque nós temos 230 instituições espalhadas por Fortaleza. Então, se ele mora, por exemplo, no Zé Walter, vai ser no Zé Walter. Às vezes tem problema de territorialidade, não posso passar por essa rua. A gente troca, bota em outro local. A gente faz tudo para que eles possam cumprir. E aqueles que têm dificuldade, querem fazer um curso, aí tem os CITs também, que também tem um convênio, podem fazer curso de sobrancelha, depois eles conseguem emprego. Então, isso é muito importante, porque agora só nas penas alternativas são condenados, né? Decisões já transitadas em julgado, e que o crime seja leve, de 0 a 4 anos, não tenha sido crime violento contra a vítima
e também que tenha bons antecedentes. Pronto, perfeito. E assim, É, só para o ilustrar. tempo ele já está encerrando, senão a gente A conversa é boa, né? Sim, São tantos sim. pontos E muito interessantes. necessário, como eu falei, muito necessário Eu mesmo. queria só Vamos. trazer umas falas dos homens, que eu acho que é importante Sim. a gente Tá bom, ilustrar mas algumas pronto, falas vamos nesse momento. finalizar. Assim, eles chegam muito pra gente, porque vocês perguntaram o que que impacta, né? Impacta na família várias coisas, porque esse homem melhora a comunicação, né? Sim. Esse homem passa a exercitar o controle mesmo, eles mudam o comportamento, enfim, tem uma série de questões. Então, isso contribui para um ambiente familiar mais saudável, que é o que importa, né? Sim. Aqui nesse momento é a gente atingir, né? Fortalece os vínculos, enfim, tem uma série de questões. E muitas vezes eles chegam, eu trouxe algumas falas que são interessantes. Ele diz: o homem que chegou no grupo era traumatizado, assustado pela situação que saiu. Mas hoje eu saio, né? Saio mais empático, mais consciente, mais firme nessa luta de violência contra a mulher. Que Que interessante. maravilha. E aí, outros chegam e dizem: olha, eu tenho muita gratidão pelo que eu aprendi aqui. Na verdade, o que eu aprendi aqui, o meu filho deveria aprender na escola. E então, assim, Muito. tem É um muitas esforço. falas que eu Muito poderia forte. trazer que ilustram. Então, é um trabalho assim que a gente carrega realmente com o coração, como eu disse, e a gente Imagina. sabe que isso é importante, porque, mais uma vez, se a masculinidade ela é hegemônica, ela foi construída, ela pode ser reconstruída de forma que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, que a gente consiga atingir a finalidade maior, que é a família. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez a presença de vocês, doutora Luana, doutora Daniele, doutora Elisângela. E vamos ficando por aqui. Até a próxima e muito obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. 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 Obrigada, doutora.